Olá, no vídeo de hoje estaremos falando sobre um assunto bastante importante. Na verdade estaremos falando sobre os jogos de azar. Talvez você já ouviu falar sobre os jogos de azar em um dado momento da vida. Mas antes de eu entrar exatamente na abordagem deste assunto sobre os jogos de azar, eu gostaria de pedir encarecidamente a você, se ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se aí no canal. Clique ali por baixo onde está escrito subscrever ou inscrever, clique aí, de maneiras que você possa fazer parte do canal Felipe Dumbe-FD, porque se você se inscrever no canal, sempre que eu publicar um vídeo, você receberá notificação destes mesmos vídeos e aí você poderá baixar ou assistir quando você puder. Entanto, a temática é exatamente sobre os jogos de azar. Na verdade, os jogos de azar estão afetando cada vez mais e mais as pessoas ao redor do mundo. A ideia de ganhar à custa dos outros tem se tornado uma maldição moderna. E para os cristãos, isto é, nós que exatamente nos consideramos como cristãos, todo cristão deve opor-se grandemente a esse tipo de jogo de azar. Estamos aqui a falar de todo tipo de jogos de azar, não importa qual seja o tipo do jogo de azar, mas desde que seja exatamente um jogo de azar, todo cristão precisa e deve opor-se a estes jogos. Por quê? Uma vez que exatamente estes jogos ou são incompatíveis com os princípios exatamente cristãos. Na verdade, não é até exatamente uma forma apropriada de lazer ou um meio legítimo de levantamento de fundos. O jogo de azar, sem dúvida, viola os princípios cristãos de mordomia. Deus na Bíblia identifica o trabalho como o meio apropriado para adquirir benefícios materiais. Não é à toa que Deus, quando criou o homem, os colocou no jardim para lavrarem a terra, para cultivarem. Tanto é que Deus não gosta de pessoas preguiçosas, pessoas ociosas. E, inclusive, os preguiçosos, os ociosos, não farão parte da eternidade do novo céu e da nova terra. Quando Deus criou Adão para cultivar, o homem, neste caso Adão e Eva, para cultivarem a terra, com base na declaração lá feita por Moisés como autor em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, o trabalho de certa forma contribuiria tanto para o desenvolvimento das faculdades físicas, mentais, quanto intelectual do homem. Agora, não é o jogo de azar que nos faz sonhar com o ganho à custa da perda de outrem do nosso próximo, a quem Cristo também morreu por ele. Daquela pessoa que é mais próxima, quer seja de você, quer seja do seu vizinho, da sua família. No entanto, o jogo de azar tem um grande impacto sobre a sociedade. E muitas pessoas hoje estão correndo à procura dos jogos de azar para jogar. Muita gente hoje está exatamente procurando obter muito dinheiro por meio dos jogos de azar. E o jogo de azar, precisamos saber que de facto não gera renda de certa forma. Antes toma daqueles que não têm condições e dá a uma minoria. Neste caso, sendo o maior ganhador, obviamente, o operador. Agora, a ideia de que o jogo pode ter um benefício econômico positivo é, na verdade, uma ilusão. Porque muitos pensam que, não, aí exatamente eu obterei um benefício econômico e positivo. Na verdade, é uma ilusão criada pela mente da espécie humana, que incorrem, que vão exatamente à busca destes jogos para obter valores, para obter muito dinheiro, para ficar rico até de certa forma. Além disso, jogar exatamente estes jogos de azar viola o senso de responsabilidade cristã em relação à família,
inclusive aos vizinhos, aos pobres e até mesmo à igreja. Isto, você conhece possivelmente vários jogos de azar, e esses jogos de azar são, por exemplo, aqueles que falamos de Premier Bet. Estamos a falar daqueles outros jogos que o fim é tirar dinheiro no bolso de outrem porque você ganhou. No entanto, nunca esqueça de que jogar os jogos de azar cria até mesmo falsas esperanças. O sonho de ganhar muito dinheiro tem substituído a verdadeira esperança por um sonho, poderíamos dizer, falso, de uma chance estatisticamente improvável de vencer. Os cristãos não devem colocar suas esperanças em riquezas. Quando Paulo fala para Timóteo em sua primeira carta, capítulo 6, verso 10, ele não condena exatamente que as pessoas não devem ser ricas. Na Bíblia não fala de que os ricos não poderão entrar no reino dos céus. Em um dado momento, Jesus havia falado lá quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm a riqueza. E lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10, Paulo declara que o amor ao dinheiro é que é a raiz de toda espécie de mal. Não que exatamente ter dinheiro ou ser rico é que seja pecado, mas o amor que as pessoas sentem ou têm pelo dinheiro, ao invés de terem por aquele que é o doador da vida, aquele que é o dono, é quem providenciou exatamente o dinheiro. Agora, a esperança cristã de um futuro glorioso prometido por Deus é certamente diferente do sonho do jogador. E quando você, por exemplo, lê melhor o texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 6, você acaba compreendendo que o grande lucro que a Bíblia nos aponta é exatamente a piedade. Mas a piedade com quê? Obviamente, a piedade com o contentamento. Isto é mesmo. No entanto, o jogo de azar tem criado um grande vício para muitas pessoas. Tem sido um vício que leva muitas pessoas até a roubarem dinheiro, a buscarem dinheiro em lugares onde não é uma fonte lícita. Isso é claramente incompatível com o modo de vida cristão. As igrejas, na verdade, têm procurado ajudar de certa forma e não culpar aqueles que sofrem do vício do jogo ou de outros vícios, que poderíamos aqui fazer menção. Agora, os cristãos, na verdade, reconhecem que são responsáveis perante Deus pelos seus recursos e estilo de vida. No entanto, o ideal é não buscar o dinheiro em uma fonte exatamente ilícita, mas procurar trabalhar pela sabedoria, pela força que Deus deu para você como homem, exatamente obter ali lucro, isto é, por um fim exatamente ideal, lícito. Agora, para você que possivelmente é adventista do sétimo dia, é fundamental dizer aqui para você que a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na verdade, não aceita rifas ou até mesmo loterias para arrecadar fundos. E, inclusive, insta os membros a não participarem em tais atividades, até mesmo que bem intencionadas. Tampouco vê com bons olhos os jogos de azar, até mesmo patrocinados pelo Estado. Entanto, a Igreja Adventista rejeita os jogos de azar e não solicitará fundos que sejam claramente provenientes dessas vias, destes jogos, conquanto tenhamos exatamente muito cuidado para não colocarmos os nossos pés a correrem naqueles lugares onde pratica-se os jogos de azar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você realmente gostou, compartilhe este vídeo